Fala pessoal! Hoje a gente vai olhar para os demonstrativos de uma empresa, para os resultados de uma empresa internacional e a gente vai comentar um pouquinho sobre o modelo de negócio, sobre o que essa empresa faz, né, e dar algumas sacadas de análise para vocês terem por conta própria usando o Status Invest. A empresa que a gente vai olhar hoje é o banco Wells Fargo. O Wells Fargo é um banco bastante tradicional lá nos Estados Unidos. Ele foi fundado em 1852, então a empresa tem 169 anos. E o Wells Fargo é um banco comercial tradicional, né? Ele ganha dinheiro basicamente, né, com os juros dos empréstimos que ele faz, né, tanto para empresas quanto para pessoas físicas. E como que funciona esse modelo de negócio? Né, os bancos, né, o banco comercial tradicional, o que ele faz? Ele capta dinheiro através de depósitos, maior parte de pessoas físicas, né? Então você vai ter checking account, saving account, né? O checking account é o quê? Seria a sua conta corrente, né? Você deposita lá, nem ganha juros, né? O banco não te paga nada de juros, você deixa seu dinheiro lá, mas pode sacar a hora que você quiser. Aí você tem savings accounts, tipo uma poupança que você ganha um pouquinho de juros. Você vai ter time deposits, né? São depósitos aí que você já ganha juros um pouco maior, mas você tem um prazo para resgatar esse dinheiro, né? Então, basicamente, como o Wells Fargo ganha dinheiro, é captando recursos com depósitos, né? E esses depósitos incorrem um custo, que é os juros que o Wells Fargo paga para as pessoas para ter o dinheiro lá depositado, né? Que varia desde 0 até 2%, por exemplo, hoje em dia. E ela aufere receita de juros, né, com os empréstimos. Então, a receita financeira líquida aí do Wells Fargo seria o quê? Seria os juros que ele ganha com os empréstimos, menos os juros que ele paga nesses passivos, né, nesses depósitos que incorrem em juros, né? Então, basicamente, o modelo de negócio é esse. Claro que vai ter outras coisas, vai ter consultoria, né, vai ter um pouquinho de banco de investimento, mas, na essência, o Wells Fargo é um banco que ele não tem tanta pegada em banco de investimento, é mais um banco comercial tradicional mesmo. Então, vamos dar uma olhada aqui nos números do Wells Fargo. Então, entramos no Status Invest, né, vamos colocar aqui o Wells Fargo, vai entrar aqui no ticker internacional, WFC é o ticker do Wells Fargo. Então aqui logo de cara a gente olha um yieldzinho de 1,2% nos últimos 12 meses, né? Então se você pegar aqui o preço atual da ação, né, e você pegar o yield distribuído o total de dividendos pagos nos últimos 12 meses, né, dividir o total de dividendos pagos pelo preço atual, você tem o dividend yield, né? Aqui o preço da ação variando nos últimos 30 dias, né? Se a gente colocar um ano, dá para ver que subiu bastante desde a pandemia, 5 anos, dá para ver que eles sofreram bem na pandemia. Afinal, na pandemia, né, os negócios fecharam, a economia parou, né, e como um banco ele empresta dinheiro, né, o risco de inadimplência, né, o percentual de inadimplência pode aumentar, né? Então, essa incerteza fez os papéis do Wells Fargo depreciarem bastante ao longo da pandemia, né, mas dá para ver que eles retomaram bem, né, mais que dobrou desde da mínima da pandemia. Aqui a gente pode ver, né, a volatilidade histórica do Wells Fargo, né, mas vamos dar uma olhada aqui em mais indicadores. O dividend yield, como a gente já viu, de 1,2%. Aqui o preço dividido pelo lucro, né, então pode ser aqui tanto o valor de mercado da empresa inteira dividido pelo lucro dos últimos 12 meses, quanto o preço da ação dividido pelo lucro por ação, em torno de 11 vezes o preço-lucro. O preço-valor patrimonial, que também é um indicador bom para a gente olhar para banco, né, seria o quê? Seria o valor de mercado da empresa dividido pelo valor patrimonial da empresa, em torno de 1,03. Aqui para bancos, né, EV/EBITDA já não faz sentido a gente olhar, né, os juros, eles fazem parte da operação, então não faz sentido a gente olhar, e nem o EV, né? O EV é o valor de mercado mais a dívida líquida, e dívida líquida não faz sentido também a gente olhar aqui para o Wells Fargo, né? Então a gente vê que tem um valor patrimonial por ação de $47, né? O lucro por ação é de $4,37, isso nos últimos 12 meses. Então, para banco, né, as coisas principais que a gente tem que olhar aqui, o ROI, por exemplo, o ROI é importantíssimo, que seria o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido, em torno de 9%. Então, o Wells Fargo, o que ele reinveste, né, ele está reinvestindo numa taxa próxima de 10%. Retorno sobre os ativos também é importante, né, 0,9% aqui para o Wells Fargo, né. A gente pode olhar os proventos ao longo do tempo,
né? A gente pode ver que eles reduziram os proventos que eles estavam pagando no meio da pandemia, até retomaram um pouco, mas não voltou para os patamares de antes da pandemia. Vamos descer aqui um pouquinho mais. A gente pode olhar o payout do Wells Fargo. O lucro líquido deles foi impactado esse ano, então é um payout que não faz muito sentido a gente olhar, mas se a gente olha historicamente, é em torno de 35%, 40%, né, o payout do Wells Fargo. Então, uma coisa que você pode pensar, vamos dizer, você está pagando 11 vezes o lucro no Wells Fargo. Né? 11 vezes o lucro, né, se você faz 1 dividido por 11, então você inverteu o PL de 11, né, é como se você tivesse 9% de retorno de lucro, yield de lucro. Né? Então, se 100% do lucro líquido fosse distribuído como dividendos, né, o quanto você receberia seria o inverso do PL, né? 1 dividido por 11. Né? E você vê que o Wells Fargo ele não paga todo o lucro dele como dividendos. Né? O payout é o quanto de dividendo foi pago com relação ao lucro líquido. Então eles pagam mais ou menos 1/3, né? 1/3 a quase metade aqui em 2019 do lucro. Se a gente pensar em 40%, né? Podemos pensar em 40%. Né? E uma sacada boa com o banco, vamos dizer que o payout deles é de 40%. Né? Então, desses 40%, os 60% do lucro que sobram, eles estão reinvestindo num ROI, de em torno de 9%. Né? Então, isso significa que esse capital que volta para lá, né, você pode pegar os 60% multiplicado por os 9% de ROI, e se você estima, né, multiplicando o ROI pelo percentual do lucro que é reinvestido, quanto você acha que o Wells Fargo vai crescer no ano seguinte. Né? Isso aqui é uma boa sacadinha para ter para banco. Né? Você pegar o percentual do lucro que é reinvestido e multiplicar pelo ROI. Né? E o percentual do lucro que é reinvestido é 1 menos o payout. Né? Que o payout que aqui a gente falou de 40% para ter uma estimativa. Então o Wells Fargo hoje ele tem um patrimônio líquido de quase 190 bilhões de dólares. Né? Um total de ativos, vocês podem ver, de 1,9 trilhão de dólares. Perdão. São as principais coisas para a gente ver. Dívida bruta. Né? Apesar que essa dívida bruta aqui tem que ver porque para banco é um pouquinho mais complicado da gente olhar. Né? O valor de mercado de 194 bilhões de dólares, então dá mais ou menos uma vez o patrimônio líquido. Né? O Wells Fargo, que eles têm muitos ativos, afinal eles têm muitos depósitos de clientes, né? Depósitos que são passivos. A DRE deles, né? A gente pode ver a receita líquida, né? Os custos. A receita sofreu em 2020, como a gente disse, na pandemia. Vamos abrir um pouquinho os resultados deles. A gente tem aqui a receita líquida, evoluindo ao longo do tempo. Temos o lucro operacional da empresa, né? O lucro líquido também. Né? A gente pode ver aqui que em 2020 tomou uma pancada, né? Foi de só 3 bilhões de dólares. Né? Historicamente era em torno de 20 bilhões de dólares. Em 2021, nos últimos 12 meses, está um pouquinho menor, 18, quase 19 bilhões de dólares. Demonstrativo de fluxo de caixa não faz muito sentido a gente olhar para banco. Né? As margens deles também em 2020 tomaram uma apanhada. Né? Afinal, em 2020 o que aconteceu? Né? Como as pessoas estavam sem dinheiro, medo de inadimplência, o banco fez altas provisões, né, para crédito de liquidação duvidosa. Afinal, ele estava se preparando para potenciais inadimplências, potenciais calotes que eles poderiam tomar nos empréstimos. Enfim, eles acabaram provisionando até demais, né, e tiveram liberações de reservas em 2021. Aqui a gente pode olhar também o balanço patrimonial deles. Né? O banco é a atividade bancária é naturalmente alavancada. Né? Então a gente pode ver que o patrimônio líquido é de quase 200 bilhões de dólares. Né? Se a gente olhar aqui, 184 bilhões de dólares, os ativos são de quase 2 trilhões de dólares. Né? Então os caras eles têm umas 10 vezes ativo, né, dividido por patrimônio líquido. E aqui, por fim, o balanço patrimonial da empresa, né, o que a gente vai ver aqui com certeza. Né? A carteira de crédito dos caras é bastante grande. Né? A gente olhar aqui, provavelmente está
dentro de investimentos, né? A carteira de crédito aqui no status deve aparecer dentro de investimentos. Temos caixa equivalente de caixa, mas isso daqui, claro que aqui ele não está adaptado para o modelo do banco, né? Mas aqui teria a carteira de crédito deles. Nos passivos você vai ter, isso daqui são o quê? São depósitos, né? Você vai ter esses passivos circulantes aqui, são depósitos, então eles têm mais de $1 trilhão de depósitos dos clientes, né? O patrimônio líquido consolidado. Então, basicamente, para você analisar um banco, você tem que olhar o quê? Como que é a carteira de crédito deles? Né? Quanto de juros eles ganham nesses ativos geradores de juros? Né? Sejam empréstimos, sejam títulos públicos, né? Títulos de renda fixa, né? Títulos lastreados em hipoteca lá nos Estados Unidos. Né? Então, qual que é a qualidade desses ativos? E depois você olha também para o lado dos passivos, né? Qual que é a base de depósitos, né? Quanto que é checking account, né? Quanto que é conta corrente, quanto que é depósito time deposits, né? Quanto que é depósito que eles captam em savings accounts, em brokerage deposits. E você vai ver quanto que eles ganham de yield nos ativos geradores de juros, quanto que eles pagam nos passivos que incorrem em juros, vai ver a qualidade tanto dos ativos quanto dos passivos, vai olhar quanto você está pagando com relação ao valor patrimonial, vai olhar qual que é o ROI, né, o retorno sobre o patrimônio líquido, e aí você consegue ter uma ideia de como é o Wells Fargo e chegar numa conclusão sobre a empresa. Bom, pessoal, aqui era só um papo sobre o Wells Fargo. Como vocês puderam ver, dá para você tirar bastante coisa de dentro do Status Invest. Espero que tenham gostado e até a próxima. Pessoal, vale mencionar que você pode ter acesso ao Status Invest aqui no link da descrição. Vale a pena dar uma olhada.